Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o nosso dia de passeio pelos livros da Bíblia. Já estamos na segunda carta de Pedro e no final da mensagem darei a resposta à pergunta 891. O apóstolo Pedro foi um grande homem usado por Jesus para iniciar sua igreja e divulgar a mensagem do Evangelho. Apesar dos frequentes tropeços deste discípulo, percebemos nele a sinceridade de alguém que acreditava no seu Senhor e que daria tudo para servir o Cristo, o Filho do Deus vivo, como ele mesmo confessou em Mateus 16. Jesus escolheu bem quando deu para este homem as chaves do seu reino e mandou que cuidasse do seu rebanho. O serviço de Pedro não foi fácil. Sofreu prisões, perseguições e, conforme a profecia do próprio Jesus, foi martirizado por sua fé. Pouco antes de ser sacrificado por seu mestre, Pedro escreveu o livro que nós conhecemos como a Segunda Epístola de Pedro, ou simplesmente 2 Pedro. Os pontos principais dos 3 capítulos deste livro são facilmente lembrados pelas suas perspectivas cronológicas. Capítulo 1 olha para o passado, frisando a importância de lembrar de tudo que Deus revelou aos homens por meio de Pedro e outros servos. Capítulo 2 considera o presente e trata dos desafios que seguidores de Jesus enfrentam no dia a dia. Especificamente, Pedro alerta sobre o perigo de sermos seduzidos a voltar ao pecado. Capítulo 3 apresenta o objetivo futuro, a esperança de estar com o Senhor na eternidade, como motivação para incentivar a fidelidade a Cristo. Há várias mensagens de grande importância em 2 Pedro. Eu quero hoje destacar 2. Primeiro, Deus encerrou sua revelação completa no primeiro século. Jesus ensinou muitas coisas durante seu ministério terrestre e depois de voltar para o céu, ele enviou o Espírito Santo com os propósitos específicos de relembrar os apóstolos dos seus ensinamentos e de completar o processo com a revelação de todas as coisas que Deus preparou para o homem. Jesus falou sobre isso em João 14. Quando Pedro chegou ao final da sua vida, ele poderia ter falado de futuras revelações por meio de sucessores, ou de revelações constantes para crentes de todas as épocas. Mas ele não fez nenhuma coisa nem a outra. Ele disse nesta epístola que Deus já deu aos homens todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele disse que a verdade já estava presente com os leitores da sua epístola, no versículo 12 do mesmo capítulo. Nem o próprio Pedro, nestes últimos momentos da sua vida, falou de revelar alguma novidade. Pelo contrário, ele apenas procurou relembrar os irmãos da verdade já revelada. Qualquer um que alegue ter recebido alguma nova revelação divina se coloca acima do próprio apóstolo Pedro e traz sobre si a condenação de Deus, como Paulo alertou em Gálatas 1, versículos 8 e 9. Deus revelou a sua palavra completa no primeiro século. E a segunda lição que eu quero destacar é que os cristãos precisam ter cuidado para não cair na condenação. Nos séculos entre o Novo Testamento e os dias de hoje, alguns homens inventaram a doutrina da impossibilidade da apostasia, afirmando que uma vez que a pessoa foi resgatada dos seus pecados pelo sangue de Jesus, se torna impossível cair de novo e ser condenada. Mas Pedro não ensinou essa doutrina. Ele avisou sobre o perigo de levantarem pessoas entre os cristãos ensinando heresias destruidoras,
Como ele diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, falando sobre essas heresias, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ele falou das consequências de acreditar em tais falsos mestres, quando disse no versículo 20 do mesmo capítulo: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pedro ainda reforçou este ponto, comparando o cristão desviado com um porco que volta à lama ou um cachorro que ingere seu próprio vômito. Figuras nojentas para nos alertar sobre o perigo de voltar ao pecado. É possível, sim, cair e ser condenado. E sabendo deste perigo, nós devemos vigiar constantemente. O apóstolo Pedro, no final da sua vida, estimulou todos os cristãos a perseverarem para receber a vida eterna. Você acertou a pergunta 891? Verdadeiro ou falso? Deus enviou seu Filho ao mundo somente após a abolição da lei. Essa afirmação é falsa. Conforme diz Gálatas 4, versículos 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu durante o tempo da lei do Antigo Testamento, mas ele cumpriu sua missão e deu uma nova aliança que nos governa hoje. E a pergunta de hoje também vem do livro de Gálatas. Agar, a escrava, corresponde a qual cidade ou lugar na alegoria de Gálatas capítulo 4? Alternativas: A. Jerusalém terrestre, B. Babilônia, C. Roma ou D. Jerusalém lá de cima. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando o apóstolo Pedro chegou ao final da sua vida, ele fez questão de relembrar os cristãos de coisas já ensinadas. E essas lembranças servem para nós até hoje, para ter conhecimento da palavra completa revelada já no primeiro século, que continua em vigor nos dias de hoje. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.